Muito bem, nós estamos aqui para começar nosso encontro, aguardando a chegada das pessoas que vão partilhar conosco desta live. E à medida que você for chegando, por gentileza, vá clicando aí no aviãozinho e vá compartilhando com outras pessoas para que mais pessoas possam se juntar a nós e participarem deste momento tão importante. Hoje são 6 de maio de 2020, hoje, quarta-feira, às 18 horas e 2 minutos. É um dia de grandes expectativas ainda, em relação às medidas que vão ser tomadas, normalmente aqui em São Paulo, sobre um possível adiamento do isolamento social. A partir de amanhã, torna-se obrigatório o uso de máscara para qualquer pessoa que saia para fora de seus portões. Parece-nos que as medidas estão ficando mais radicais, mais severas, para tentar frear esse avanço de contaminações e também de óbitos aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, onde a situação é muito crítica, como a situação de Manaus, como Ceará, como Pernambuco, como Maranhão, normalmente nas capitais, onde a situação está mais crítica pelo maior volume de pessoas. Nessa hora também cresce a preocupação com a questão econômica, com o desemprego, com a perda de renda, normalmente as pessoas mais carentes com a sobrevivência digna. Então esse é um momento de grandes angústias, de grandes apertos, de grandes tensões. Se não bastasse essas duas frentes já tão robustas de angústia, que é a questão da saúde e a questão da economia, nós vivemos ainda no Brasil uma forte tensão política, numa espécie de exploração da crise, uma espécie de partidarização do problema e até da ideologização do problema. Então, o Brasil, diferentemente de outros países, além do problema grave que assola a nação, também enfrenta essa grave crise e tensão política no nosso país. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia das nossas autoridades constituídas e que Deus tenha misericórdia do nosso povo, tão sofrido e ainda tendo que enfrentar uma situação tão adversa quanto esta, de uma crise política medonha, que alcança e atinge de cheio os três poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Meu papel, como tem sido constantemente aqui, embora fazendo um breve registro e relato da situação, uma espécie de breve radiografia do momento, não é discutir o problema político, nem mesmo econômico, nem mesmo sanitário. Nós temos pessoas muito mais capazes, muito mais conhecedoras do assunto para tratar deste assunto com você, e você não ficará certamente desinformado. Nosso papel aqui é trazer uma reflexão bíblica. Esse é a nossa motivação, esse é o nosso desejo, que nessa conjuntura de grandes angústias e dores, você tenha da parte de Deus uma palavra para edificar o seu coração. E hoje, o texto que eu quero deixar para você é o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. E esse texto retrata um momento na vida de Abrão. Vocês se lembram que Abrão teve grandes vitórias na sua vida de fé, mas teve também dois momentos de deslize muito sérios. O primeiro deles, quando foi ao Egito, desceu ao Egito num tempo de fome, sem consultar a Deus. E ali ele mentiu, ali ele saiu dali envergonhado. O segundo momento de crise na vida de Abrão está no capítulo de número 16, quando, por seguir o conselho de Sarai, que já estava a essas alturas com 75 anos de idade,
10 anos depois que tinham saído rumo à terra prometida, e o filho da promessa não tinha nascido. Então Sarai entendeu que por ela esse menino não chegaria. Então ela chama seu marido Abrão e diz: olha, você vai possuir a minha serva Agar, que era egípcia, e vai ter um filho com ela para que eu tenha filhos por meio dela. E diz a Bíblia que Abrão anuiu ao pedido da sua mulher, em vez de buscar a Deus, em vez de orientar a sua mulher espiritualmente, em vez de ser o líder espiritual da sua casa, ele cede a este pedido insensato de Sarai. E aí dessa relação nasce Ismael, e houve uma grande tensão no seu lar, houve uma grande angústia na sua alma, porque Agar começa a desprezar a sua senhora, a Sarai ficou revoltada com Abrão, e Abrão também não assume o compromisso e transfere a responsabilidade para Sarai, entrega Agar nas mãos da sua mulher que está virada e ciumenta, e diz a Bíblia que Sarai humilha Agar, e Agar precisa fugir rumo ao Egito, grávida, pelo deserto. Quando Deus aparece para ela, o anjo do Senhor, e ordena ela a se humilhar e a voltar, e diz a ela que o seu filho seria pai de uma grande nação, de nações, e que Deus abençoaria a vida de seu filho por causa de Abrão. E então Abrão sofre mais este golpe, mais essa crise. Então, depois desse tempo, passaram-se 13 anos, nenhum altar levantado, nenhuma devoção oferecida, pelo menos não há nenhum registro, e Abrão então começa a laborar com a ideia de que Ismael seria o seu herdeiro, e ele não mais espera um milagre de um descendente, filho dele de Sara. Então, 13 anos depois, quando Abrão estava com 99 anos, está escrito o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E então Deus se revela a Abrão quando ele tem 99 anos de idade, e ali revela um outro inédito nome de Deus para Abrão. Este nome é El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Abrão não acreditava mais na possibilidade humana de gerar um filho com Sara. Sara já era uma mulher de praticamente 90 anos, além de estéril, já tinha cessado as regras, então era impossível. O corpo de Abrão já estava amortecido. Só um milagre podia realizar aquele sonho ou aquela promessa. E Deus então aparece para ele dizendo: pois eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que é impossível para o homem é possível para mim. Aquilo que o homem não consegue, eu consigo. Aquilo que só um milagre pode trazer à tona um fato, eu sou esta fonte do milagre. E Deus, além de revelar-se a ele, agora Deus diz a ele: anda na minha presença e ser perfeito. É uma ordem para ele. É claro que andar na presença de Deus era aquilo que alguns homens do passado tinham feito, como Enoque, que andou com Deus, como Noé, que andou com Deus. Agora o Senhor ordena a Abrão: anda na minha presença, Abrão, e ser perfeito. A palavra ser perfeito significa seja íntegro, seja inteiro. Então, Deus firma com ele uma aliança e diz a ele o seguinte: olha, pois o seu herdeiro não será Ismael. Você pensou que seria Eliezer, agora você está achando que é Ismael? Pois eu vou firmar com você uma aliança e vai nascer o Isaac, filho de Sara. Abrão riu, a Sara riu, e quando o menino nasceu, deram o nome nele de riso, Isaac. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. As nossas causas estão perdidas, a não ser que nós as coloquemos nas mãos de Deus. Quando aquilo que é impossível para você é colocado nas mãos de Deus, Deus faz o impossível.
Então Deus ali firma uma aliança, a aliança de dar a ele a sua descendência, acrescentando agora que ele seria pai de nações e de reis, que Sara seria mãe de nações e de reis, e que o menino nasceria, e que Deus firmaria uma aliança com ele, e o selo e o símbolo desta aliança seria a circuncisão. Então, Abraão prontamente atende à voz de Deus, se circuncida exatamente aos 99 anos, o selo desta aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. Dois fatos magníficos acontecem. Primeiramente, Deus muda o nome dele. A partir de agora ele não vai ser chamado mais de Abrão, pai exaltado ou grande pai, mas Abraão, pai de uma multidão. É curioso que quando Deus muda o nome dele, ele ainda não tem filho, o filho da promessa. Talvez a mudança de nome dele tenha causado muitas perguntas e nem tantas respostas. Mas Deus muda o nome dele antes de dar a ele o filho da promessa. Porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Quando Deus promete, ele cumpre o que diz. E diz a Bíblia que Deus muda o nome de Sarai para Sara. Ela é princesa. E a palavra Sara significa princesa. E ela, aos 90 anos de idade, vai engravidar e vai dar à luz o seu filho, Isaque. Riso, alegria. E Deus cumpre a sua promessa. E a aliança de Deus foi com Isaque, para que viesse o descendente, o Messias, o Salvador do mundo. E ao longo de todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão. Abraão é o pai dos crentes. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você também